Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um podcast, Breaking My Limits. Hoje estamos aqui, um alentejano e um pseudo-nortenho, para falar nada mais, nada menos de como gerir o teu bulk, a tua fase de crescimento muscular, a tua fase de ganho de peso, o teu messing, sem ganhares demasiada gordura e acabares com um monte de chu. Como é que estamos, meu caro António, nesta rica sexta-feira, sua linda? Estamos muito bem, só não estamos perfeitos porque o café acabou. That's a problem. E porque a seguir, como decidi que tenho que fazer uma prova de obstáculos só para um gajo variar o que é que tenho que fazer no dia a dia, ainda vou ter que correr hoje. Já estou aqui a sentir a canelite que não está cá. É fedido. Os músculos das pernas vão bazar hoje. Já se disseram. Vais correr? Eu vou bazar, fico em casa. Malta, antes de avançarmos para o tema central deste vídeo, 2 petições. Primeiro, para café para a casa do António. Segundo, para um terapeuta para ele deixar de correr. Que isto não faz, não dá, não é congruente. Mas tranquilo, tu é que sabes o que é que és da tua vida. Eu também não estou muito para me relacionar aqui contigo hoje. Por isso é que estamos a gravar à distância, que é para não haver muita confiança. Isso pega-se, essa cena da corrida pega-se. Sim, senhor. O que é que tens andado a fazer e como é que tem estado o teu treino? O treino tem estado a correr bem. Tinha apontado a fazer 4 treinos por semana neste bloco. Esta semana só consegui fazer 3, mas estou a sentir que estou a exprimir bem a coisa. Por acaso fixe. E definitivamente que acho que é um bloco que estou a progredir bem em costas. Sinto que está não digo em volume, mas a carga, parece estar mais fácil, a fazer as coisas, a subir bem, muito fixe. Um gajo voltou a incluir agachamento no treino também, ainda tranquilo de peso, sem esticar muito, só para começar a fazer bem a técnica. Tentar começar bem o bloco. Só assim que falta isso, aquele quarto treino às vezes falha. Yeah. Mas é o que é. O que é que estás a fazer nas costas? Por acaso não estou a fazer muita diferença em termos de exercícios. Só sinto é que estou a progredir bem. Basicamente faço sempre uma remada vertical e depois a horizontal. Um dia faço cable roll, da outra wire roll. Está feito. Tenho feito a última série sempre até à falha. Ou seja, faço aquelas primeiras 2 repetições em reserva e depois a última, ok, vou nenhuma até à falha. Yeah. E como sinto que sempre recuperei relativamente bem de costas, consigo build up desse treino. Então tem estado fixe. Ou isso são as straps novas. Então pode ser isso. Yeah. Claramente. Eu acho que é do colagênio que estás a tomar. Eu pedi creatina com colagênio e termogénico agora. Que é para fazer logo tudo. Recomposição ali. Perco peso, ganho massa muscular e tinha para o lixo. Massa óssea ainda. Pois. Por isso é que eu corro. Que é para estimular aquele crescimento ósseo. Nunca tive osteoporose, puto. Não tá. Tu e a osteoporose não vão relacionar. Não vamos pegar. Ela não vai pegar. Ela falou comigo há bocado e disse, né. Top. Olha, eu também estou aqui a fechar a primeira semana deste novo bloco. Vamos fechar o último treino. Porque agora, foi como tinha dito já no último podcast, tenho estado a reajustar as cenas para incluir o kickboxing e o boxe. As primeiras 3 semanas foram, péssimas. Porque, foi aquilo que te estava a dizer antes de começarmos a gravação. Tentei 5 vezes kickboxing e boxe na mesma semana. Tudo bem, aquilo é bem divertido. Chega ao final da semana com as mãos ainda em ferida, porque ainda não tenho os dedos calejados à cena da luva, estás a ver? Mas o pior é que no dia a seguir eu estava amassado. Depois o cotovelo todo roto dos socos, que eu ainda não dou o soco XPTO, estás a ver? Ainda, meus amigos. Eu sou um ganda tosco, mas eu tenho uma qualidade que eles não têm. É que quando o mestre diz é para não parar, eu não paro. Nem que eu morda ao saco, nem que eu vá cabeçado ao saco, mas eu não vou parar. Não para de levar a volta do saco. De vez em quando estamos a olhar, está-me a salvar. Pum, a volta do saco. Eu só tenho uma qualidade que ao mesmo tempo é bué da má, depois para o crescimento muscular, é que o meu cardio não acaba, man. Eu já sou bué da desengonçado, eu sei que estou a gastar muito mais energia em cada soco do que vocês, porque eu sou tudo menos eficiente. Eu venho fazer isto a seguir a acabar de treinar. Como é que o gajo diz que é para não parar durante um assalto inteiro? Eu nem sei quanto é que um assalto dura, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Tu és mesmo de Setúbal, bem. Foda-se. Um assalto dura... Já está a saltar. Já vai ao kickboxing a assaltar o pessoal. Diz o Vitor agora... Tenho batanis cá em casa, bro.
Oh, eles têm pés bem pequenos. Não, vou vender esses ténis, bro. Mas são de vez em quando aparece com umas luvas novas. Ai, não. Então, mas vou treinar com uma luva de cada cor. Tamanhos diferentes e o quê? Então, é mesmo para eles saberem. E se olharem muito, ainda roubo. Nem que seja roubo a minha dignidade. Estou a perder lá em cada treino. Mas, finalmente esta semana as coisas já estão um bocado mais fluidas. Porque mesmo antes de eu decidir começar o boxe, tive de dizer, olha, porra, vamos alinhar isto. Tinha transitado para um push pull legs. Uma cena mais desse género. A treinar costas 3 vezes por semana e ombros 4 vezes. Pá, mas assim que eu troquei para isto, foi mesmo aquela cena de porra, esta porcaria não está mesmo engrenado. Então tens que tirar tudo, perceber, tipo, esta semana, a semana anterior foi tipo semana zero, semana de teste. Oh, coisa linda, canela. Ao ouvir falar de treino, já está aqui a querer subir. Hoje não é treino para ti, meu puto. Já está. Pá, e agora esta semana já estou aqui a apanhar alguns toques, já tenho para a próxima semana, já sei o que é que vou aumentar. Há aqui algumas cenas que já estão a recuperar muito mais rápido do que estavam a recuperar há 2, 3 semanas atrás, então já vai ser aí uma cena fixe. Boa. Isto, porque estamos em bulk, né? Pois é, vai começar oficialmente agora na segunda-feira o bulk. Por falar nisso, e vamos começar aqui a introduzir um bocadinho o episódio, eu vou começar a fazer, acho que o próximo bulk, na altura que nós estamos a gravar, daqui a uma semana ou duas, tentando seguir uma dieta quase só vegetariana. Vamos ver como é que corre. Louco. Muito, é bem da fixe. Digo-te já, nutrição não te vai faltar. Pessoal, quem começar a ver os próximos podcasts daqui para a frente, quem tiver a ouvir no Spotify, depois pode vir ao YouTube. A partir de agora vou estar eu aqui a comer ganda bolo de tofu. Caga. Caga nas papas da aveia nisso. Bolo de tofu. Assim, eu acho bué da fixe o conceito de tu tentares ter uma alimentação mais vegetariana possível. Pá, mas eu tenho... E agora estou a pensar no teu cenário, também deve ser tough, tu dás bué de passos. Tipo, acumular as calorias todas com uma alimentação nessa base. Das duas, uma, ou vais buscar, obviamente, muitos farináceos, muitos hidratos, tipo, que não sejam só legumes e fruta, ou então é bué da tough. Não sei. Tipo, o que eu vejo no geral é tipo, só mudas a carne, passas só a ter tipo tofu, soja e tipo lentilhas e grão, e isso para ir buscar a proteína, o resto não muda assim tanto. Sim. Até porque eu vou começar com a parte tipo ovos e leite e não sei o quê, só depois é que vou experimentar se calhar 2 ou 3 semanas sem isso, tipo vegan. Okay. Mas ainda estou a pensar se vou arriscar fazer isso ou não. É que a malta que eu tenho, por acaso tenho 3 alunos que têm uma alimentação mais vegetariana, são flexitarianos, chamamos-lhe assim. As raparigas, eu tento que elas comam pelo menos carne vermelha, porque também gostam e aproveitam quando vão jantar com o namorado ou assim, para tentar ter pelo menos uma ou duas vezes por ano, estás a ver? Yeah. Mas uma das coisas que nos rapazes eu noto mais dificuldade nisso é que antes, para eles era fácil, por exemplo, olha, agora ao jantar eu quero que metas 4 ovos com a gema, ou vamos trocar o frango, as aves e não sei o quê, vamos trocar isso por carnes vermelhas. Pai, facilita bué, estás a ver? Mas já, não deixa de ser execuível, sem sombra de dúvidas. Claro que é bem execuível. E tens bem de receitas brutais. Às vezes eles mostram-me pratos, quando não estamos a fazer registro de calorias, quando estamos a fazer por prato ou assim, vou ali cenas assim, porra, eu que nem gosto de legumes, olho para isso e digo os meus parabéns. Não, há pratos fixe. A coisa acho que é difícil é a parte condimentar, mas vamos ver. We'll try. Uma vantagem, começando já aqui com a introdução do nosso episódio, é a fase do crescimento, tentando manter-nos os mais limpos possível. Ou seja, tradicionalmente, e mesmo com muitos dos nossos alunos, isso tudo, há um ganho de massa gorda e uma acumulação bastante grande. Tipo, o pessoal fica mais inchado, fica também com muito mais água no corpo durante um bulk. Portanto, daí às vezes haver perdas rápidas quando fazemos um mini cut. O vegetariano, se calhar, é uma opção para conseguirem ter uma alimentação mais limpa, porque eu ainda sinto que muitos dos guias que vamos encontrando, bons, né? Porque também temos muita shit na internet sobre alimentação vegetariana, são bastante limpas, tipo, se calhar relativamente às dietas, vamos dizer, mais mediterrânicas, que é o que se calhar o pessoal segue. Qual é que é a ideia daqui do bulk? E não é fácil fazer isto que vamos falar, acho eu aqui, não sei se o Francisco, presumo, concorda aqui com o que eu vou dizer, que é começarmos a subir um certo número de quilocalorias, portanto, vamos imaginar que estamos a consumir mais 100, 200 do que é suposto, e a partir daí começamos com o jogo do está o peso a estabilizar ou a começar a estabilizar, bora subir mais um bocado,
mas muitas das vezes o peso quando estabiliza já ganha alguma gordura, algum inchaço. E é aquele jogo do até onde é que eu ponho mais para garantir que estou a otimizar o crescimento muscular, minimizando ao mínimo o ganho de massa gorda. E não é assim tão fácil. Yeah. Aliás, eu sinto que com os alunos que resulta melhor são alunos que estão comigo há mais tempo. Não só porque eles também já estão mais educados em termos de alimentação, as quantidades deles, a olho e em medições, mas também por isso, porque, sei lá, há tantas variáveis em ter em conta, e vamos ser sinceros, não vivemos num laboratório, que às vezes é bem difícil estimar se é a pessoa que acumula mais água, ou está mais inchada, especialmente mulheres, ou estão no calor, no verão, ou se realmente é massa gorda. E depois é tipo, a pessoa sente-se às vezes bem com o corpo mesmo assim e tu continuas ali a puxar um bocadinho mais. Então às vezes não é fácil nesse sentido. O que eu sinto que tem resultado bem é, pronto, pessoal, obviamente, que está há mais tempo connosco e que faz isto há mais tempo, para mim é uma das melhores estratégias, é tipo, pegando o que temos falado um bocadinho aqui antes do podcast, tipo, se virem muita parte também de empreendedorismo, Alex Hormozzi fala muito disto, tipo, a consistência e aprendendo com o processo, acho que é a melhor estratégia nutricional que tu podes conseguir ter, tipo. Yeah. You will learn with your body. E acho que é o mais execuível. E depois é uma estratégia que eu curto fazer, é tentar subir as calorias muito pouco a pouco, tipo 100, agora vamos dar 150 a mais do que é suposto, né, porque não fazemos calorimetrias para testar tudo, 200, e sempre que a pessoa está demasiado ou não gosta, mini cut. Tipo 2, 3 semanas limpa, bora, recomeça outra vez. É uma das coisas que eu sinto que tem resultado. Eu pessoalmente, eu acho que provavelmente a estratégia que eu tenho mais gostado de aplicar tem sido o início, porque geralmente quando tu começas um bulk, ou vieste de um cut, portanto vieste de uma fase de privação de alguma comida, e estás muito, não é fácil a palavra que eu quero dizer, mas estás muito vulnerável ao apetite, ao quereres comer mais, ao perderes o controle, ou então vieste de uma fase onde não estás provavelmente a controlar assim tanto a comida ainda. Quem veio de uma fase de manutenção está bem estável, tem os apetites regulados, fome regulada, tranquilo, mas geralmente uma das coisas que eu gosto muito de fazer é aceitar que durante o primeiro mês de bulk, aquilo que eu quero que tu faças é só fazermos aqui um aumento muito, muito ligeiro da tua comida. Estamos a falar aqui às vezes de 100, 200 calorias acima do que estavas a fazer, e dar-te tempo para tu conseguires encaixar isto na tua rotina sem que tu percas demasiado controle. Fazer-te perceber que nós vamos comer um bocadinho mais, sim, mas a ideia não é transformar isto num alarve. Porque sinto que a maioria da malta vem com esta ideia pré-definida de que chegamos ao bulk e vale tudo. Seja por aquilo que tu vês nas redes sociais, seja também porque, mentalmente, esta é a altura para comer mais. Tens sempre justificação para comer mais. E na maioria das vezes tu ficas gordo ou gorda que nem um pote por duas razões. Primeiro é porque comeste mais do que precisavas de comer. E a segunda, porque foste atrás destes apetites, é só hoje, ou esta é a altura, e dás por ti e o teu excedente foi extrapolado. Ou então porque tu estás mesmo a fazer um excedente extrapolado porque tu te inspiraste num influencer, ou num youtuber, ou num atleta que está assistido pela agulha. E a diferença é que ele tem capacidade de aproveitar um excedente de 500 calorias, porque com a testosterona toda que ele está a meter para dentro, ele consegue crescer proteínas a uma velocidade que tu não consegues, e portanto para ele justifica-se ter um excedente bem maior, mas tu não. Tu cresces, sei lá, 100 gramas de músculo por semana. Ele cresce 100 gramas de músculo em meio-dia. Portanto, ele precisa de muito mais energia para suster esses processos todos. Tu, se vais comer a mesma energia que ele, essa energia toda que tu não vais usar para esses processos de crescimento, porque não estás sob o efeito da testosterona, só tem um caminho. Então, muitas vezes, eu tento fazer isto de uma forma gradual, até porque, lá está, é preciso a pessoa perceber esta lógica. Simultaneamente, eu também tento que o bulk seja uma fase onde tu redobras a tua atenção no treino. Eu, mais do que te pôr a focar em comer mais, eu quero que tu foques em treinar melhor. E usar a alimentação, cada vez transitar mais este mindset para eu quero que a tua alimentação seja vista como combustível. Obviamente que combustível com muitos momentos de diversão, porque eu acho que numa fase de bulk é para haver esta flexibilidade, é para haver esta diversão, é para encaixar mais jantares fora, mais takeaways, mais comida divertida, chamemos-lhe assim,
sim, porque também tens margem para isso, mas ao mesmo tempo depois mostrar-te, numa fase inicial, fazê-lo calmamente com aquilo que tu já estás a fazer e depois mostrar-te, olha, então e se tu em vez de fazeres o teu jantar habitual, que já está a ficar uma coisa grande, se retirássemos um bocadinho de comida do teu jantar, mas metêssemos, por exemplo, uma ceia com a tua mulher? Ou se uma vez por semana tirássemos este jantar e fôssemos comer fora com os teus filhos? Estás a ver? Sim, concordo. Até, por outro lado, também sim, especialmente quem começa a fazer um bulk mais a sério ao início, que tu dás aquela liberdade extra que o bulk permite, também pode descambar, no sentido de consumirem muito mais do que deviam. Yeah. E é tricky, especialmente ao início, com o pessoal que nunca, por exemplo, nunca se quer um cut ou um bulk, nunca se quer propriamente uma alimentação específica. Acho que às vezes é difícil, porque tal como no cut muitas das pessoas subestimam o que consomem, também pode acontecer no bulk. Portanto, mais uma vez, acho interessante terem alguma fase de medições ou contagem, mesmo que seja só 1 ou 2 semanas, só para ter noção das coisas. Por outro lado, e tocando aqui estratégias nutricionais para ter a coisa mais limpa, também temos o outro reverso da moeda, que é o pessoal que tem dificuldade em ganhar massa muscular, seja geneticamente, seja pelo tipo de contexto em que vive. E aí, além de ter um bocadinho mais de flexibilidade, é explorar em outros fatores que não obriga propriamente que vão comer coisas que não são interessantes nutricionalmente. Dou exemplo dos doces, que podem não fazer, uma estratégia que alguns podem fazer. Eu tenho alunos que comem uma sobremesa quase por dia para tentar ganhar peso. Mas tentar explorar outras componentes, tipo, consigo ir buscar, por exemplo, se há gorduras mais interessantes, azeite, por exemplo, que não condimento muito, frutos secos, por exemplo, começar a incluir na alimentação, também pode ser uma fase de aprendizagem para termos esse proveito do género. Ok, olha, se calhar umas coisas extras que posso ir buscar. E é fixe explorarmos um bocadinho disso. Uma das cenas que eu tento usar aí nesse género de estratégias até acaba por ser muito o balanço semanal. Do género, nós queremos incluir essas tais coisas mais calóricas, muitas vezes, para quem consegue ganhar o peso e não queres engordar, provavelmente eu jogava muito a estratégia do balanço semanal. Perceber que, ok, tu estás em bulk e nós queremos uma sinalização quase diária de abundância de nutrientes, porque tu, na verdade, bulk, a lógica por trás de tu fazeres um bulk ou um excedente calórico é tu sinalizares ao teu corpo que tens recursos, que tens energia, que tens nutrientes em abundância. É mostrar ao teu corpo que não há escassez, que queres crescer músculo, pois olha, temos condições para isso, aproveita, estás no momento certo. Então nós queremos que esta sinalização seja o mais constante possível, por isso é que tu não queres ter bulk num dia, cut no outro, bulk num dia, cut no outro. Mas, por exemplo, pensando aqui num contexto, tu sabes que esta semana vais ter jantar fora, mais um almoço fora, mais um jantar de família, mais um aniversário. Se calhar nesta semana, se tu sabes que tu te vais ceder, ok, nós podemos ter aqui uma média, podemos trabalhar a média semanal e não tanto ao dia. Simultaneamente, isto é uma das estratégias que eu mais gosto de usar. E percebendo que, ok, lá porque estás em bulk, não quer dizer que vamos transformar isto numa fase de engorda. Agora, este também pode ser o reverso da moeda para quem tem dificuldade a ganhar peso. Ok, eu sei que para ti, nos teus dias em que tu tens trabalho até mais tarde, estás a ter uma semana mais estressante, vai ser difícil para ti parares para comer. Provavelmente nestes dias tu não vais conseguir atingir o teu objetivo calórico. Então, eu vou-te pedir se calhar que faças pelo menos 1 ou 2 refeições de takeaway. Olha, manda vir a pizza, leva a tua mulher ao sushi. Não estás com muito tempo esta semana, diz à tua mulher para preparar uma lasanha, uma coisa desse género. Ok, sei que estes 3 dias tu não vais conseguir atingir o target calórico, então espera, antes destes 3 dias, vamos fazer aqui um diazinho mais alto. Aproveitar o domingo, se calhar. Estás a ver? Porque sei que segunda, terça e quarta tu vais estar no lodo, no trabalho. E este domingo já vai permitir que pelo menos sinalizaste uma boa abundância de nutrientes. E teres aqui esta flexibilidade para perceber que, novamente, dietas lineares são muito fixes, principalmente numa fase inicial para tu ganhares o embalo e criares essa rotina, esse hábito. No entanto, não significa que tu não possas ter a flexibilidade de se eu sou um gajo que me cedo,
cortar um bocadinho estrategicamente noutros dias. Se eu sou um gajo que estou a passar uma fase onde está a ser difícil atingir as calorias, aproveitar os dias em que consigo para criar este buffer, este extra. E se tu pudesses entrar em cada treino com plena certeza que o plano que fazes é o certo para ti e para o teu corpo e que vais crescer músculo e progredir cargas todas as semanas? Teres uma alimentação que tu adoras, que se encaixa na tua vida e que te permite construir aquele corpo musculado e definido que tu sabes que te vai encher de orgulho sempre que te olhares ao espelho. Sem estares por ti, perdido no meio de informação contraditória, sem saber no que acreditar, no meio de tantas dicas que não funcionam contigo, que vês todos os dias na internet. Para que tu não voltes a sentir aquela frustração de treinares bem, seres consistente, comeres de forma super saudável e mesmo assim não veres os resultados que tu mereces. Bem-vindo ao acompanhamento online Breaking My Limits, feito especificamente para pessoas como tu, que levam o fitness a sério, que gostam de treinar, que comem bem e querem saber mais sobre treino e nutrição, mas não querem viver uma vida de bodybuilder. Juntos, construímos um plano feito especificamente para ti e para a forma como o teu corpo reage ao treino e à alimentação. Mas mais do que um plano, é o suporte, é a direção, é o acompanhamento diário, à distância de uma mensagem para garantir que tu tens o teu plano ajustado para qualquer imprevisto, para que tu saibas sempre exatamente o que fazer da melhor forma específica para o teu corpo e para o corpo que tu queres construir. Se estás pronto para deixar de seguir planos que não foram feitos para o teu corpo ou de dicas genéricas que não resultam contigo, clica no link aqui em baixo ou envia-nos mensagem com a palavra acompanhamento e juntos vamos levar-te a superar o teu potencial. Sim, e é tal história depois, tal como o treino, vocês irem ajustando as coisas, tipo, não só ao nível das macros / calorias, tipo, não estou a evoluir à velocidade suposta e não estou a ganhar propriamente de gordura, ok, bora dar aqui mais 50, 100 quilocalorias, ou vice-versa, do género, se calhar em vez de estar a ganhar 100, 200 gramas, que não é só massa muscular, como é óbvio, por semana, sei lá, estou a ganhar, ajustar o número alto, meio quilo, porra, tipo, eu não sei que sejas muito iniciado e geneticamente propenso a, ganhas meio quilo por semana, estamos cá aqui a esticar um bocadinho a corda, porque é mesmo um peso. Então, ajustar também o número de calorias, um bocadinho as macros aqui acabam por ser relacionadas às calorias, porque, pelo menos o modo como eu tenho trabalhado e a nutricionista que me acompanha trabalha, nós mexemos muito ao nível de gorduras e hidratos, a proteína é muito estável. Pode subir um bocadinho, se calhar em cut, mas é estável relativamente os valores dela. E jogámos aí com essas macros de onde é que é mais fácil manter-me à vontade para comer, sem exceder este extra que estou a ter. Tipo, se calhar estou num excedente, pensava que eram 200, mas eram 300. E então ir ajustando um bocadinho isso ao peso que vocês vão ganhando por semana. Não há aqui um valor específico que eu vos possa dar. Eu trabalho muito ali com as 200, 250 gramas por semana. Sinto que quando começa a escalar mais que isso, com frequência, já que isso há uma acumulação de gordura que eu não quero, há exceções, como é óbvio, e então daí temos que ajustar. Isto é como o treino, basicamente, porque estava aqui a dar o exemplo. Se tu vais ter uma segunda-feira em que costumas ir treinar, mas tipo, vais ser mais tarde de trabalho, porque tiveste uma reunião, é a altura de fecho de contas, whatever, se calhar não vais conseguir fazer o treino completo, ou tradicionalmente como ele está planeado. Então tens que ajustar, sei lá, combinar exercícios, super séries, exercícios isolados ou menos isolados, que podem ser os mais importantes, mas também podem ser compostos que são os menos importantes da sessão, são aquele extra que tu não os vais fazer, e a alimentação prende-se um bocadinho também com isso. Eu não posso, por exemplo, estar com uma média semanal, vamos dizer, 2.500 calorias para bulk, e por alguma razão tenho uma semana em que estou mais tempo no escritório, estou mais tempo sentado, aquela caminhada ou aquele treino extra que eu fazia não faço. Ok, se calhar aquelas 2.500 calorias que não são necessárias naquela semana. Eu não vou me obrigar a comer as 2.500 quilocalorias só porque está estipulado no treino. Se calhar esta semana posso. Vou dar exemplo, obviamente pessoas que não têm tanta fome é mais fácil, mas mesmo pessoas que tendencialmente têm facilidade em comer mais, ok, tipo, faz uma pequena gestão. Não só para evitar que eu ganhe gordura excessivo, mas mais uma vez, e é um modo como eu gosto de trabalhar com os meus alunos, vocês têm ou devem desenvolver hábitos. Tipo, o objetivo é você. O meu objetivo não é que tu sejas o bodybuilder do ginásio, não é que tu sejas o gajo que perde gordura mais rápido. O meu objetivo é que tu sejas uma pessoa que treina num longo prazo de tempo, se Deus quiser, para a vida toda, e que sabe como é que o seu corpo funciona também ao nível da alimentação. Tipo, eu sei o que é que tem que consumir neste tipo de semanas, neste tipo de semanas, neste tipo de semanas. Yeah.
uma coisa que até me estava aqui a surgir, que estávamos a falar disto, para não me esquecer. Exatamente. Por exemplo, eu geralmente, o aumento de macros e de calorias durante um bulk, eu sou muito mais conservador comparativamente a um cut. Enquanto que eu num cut, se calhar vou-te ajustar as coisas semanalmente se for preciso, e muitas vezes às vezes é preciso ajustes semanais, eu num bulk demoro mais tempo a reagir e é propositado. Ou seja, eu estou à espera, primeiro procuro, e acho que uma regra importante para quem quer crescer sem ganhar gordura desnecessária, é perceber que ganhar peso em bulk é uma velocidade de ganho de peso muito ténue. Para a maioria das pessoas é 100 a 200 gramas por semana. 100 a 200 gramas de aumento do teu peso médio por semana é algo que é, de certa forma, fácil de mascarar. O que é que eu quero dizer com isto? É fácil de tu estares a cumprir bem o teu bulk e, portanto, este processo estará a acontecer, mas a balança, como é uma métrica tão volátil, como tu consegues tão facilmente ter alturas ou semanas onde comeste mais salgado, onde foste mais ou menos vezes à casa de banho, em bulk é ainda mais fácil, porque facilmente vais experimentar um restaurante novo, vais comer uma cena nova e, portanto, o sódio vai-te mascarar isso muito mais. Eu em bulk tendo a esperar pelo menos ajustes na comida só de 2 em 2 semanas. Não significa que não possa ser feito de 1 em 1 semana, especialmente numa fase inicial, onde tu ainda estás a encontrar aqui o equilíbrio perfeito. Mas na maioria das vezes eu diria-te, espera 2 semanas antes de aumentares comida. E quando o fizeres, sempre ténue. Lembra-te que o objetivo não é ganhar peso em termos de gordura, o objetivo é ganhar massa muscular. Portanto, o teu objetivo é alimentar o crescimento muscular, potenciar o crescimento muscular e a qualidade no treino. Então, fazê-lo gradualmente. Por vezes, aumentos de 100, 200 calorias, chega. Não aumentar 500 calorias de uma semana para a outra, porque tu não vais precisar de 500. O teu metabolismo nem se adapta a 500 calorias de uma semana para a outra. Simultaneamente, era aqui que eu ia discordar, se calhar aqui um bocadinho na parte da abordagem. Eu geralmente sou muito simples nisto. As tuas gorduras eu vou colocá-las acima de 1 grama por quilograma do peso corporal, já não há grande benefício. Podes fazê-lo e vai ter mais benefício do ponto de vista hormonal, podendo até potenciar, em alguns casos, ligeiramente a testosterona, mas se tu já estiveres a fazer 1 grama de gordura por quilograma de peso corporal, portanto, se tu pesas 70 kg, estás a fazer 70 gramas de gordura por dia, de boa gordura por dia, não há muita necessidade de aumentar mais. Podes fazê-lo, se for uma cena fácil para ti, tipo, não tens dificuldade a comer, então se calhar regar a tua massa e o teu arroz com azeite facilita, ok? Aí é mais por uma questão de praticidade. Mas na maioria das vezes eu vou empurrar mais hidratos. Só que, e é por isso que eu gosto de ver os diários alimentares dos meus alunos, gosto de ver as fotos do que é que eles estão a comer, gosto de estar em cima disso, mais do que simplesmente seguir as calorias ou os macros, gosto de saber o que é que tu estás a comer. Muitas vezes, quando aumentas os hidratos e as gorduras, e isto acontece ao longo de um bulk, vais aumentar muitas vezes aquela proteína que vem trace. Tipo, imagina a proteína que vem no arroz, ou a proteína que vem na massa, ou no pão, ou nas bolachas. Tu vais contabilizar aquilo para o teu total diário, mas aquilo não é propriamente a proteína que tu estás à procura. Então, por vezes, eu vou-te dizer, sim, vamos aumentar a proteína desta vez, porque tu estás a ir buscar muita da tua proteína a fontes que não são. Não é que tenha problema, é simplesmente que não quero que tu falhes na outra. Por erro de contagem, que não é um erro teu, é simplesmente estás a ver o total, só que o que constitui o teu total começou por mudar. E antes tu tinhas, se calhar, 10% que vinha de hidratos e de gorduras, agora passaste a ter 20 ou 30. Então preciso de aumentar a quantidade de proteína, que na maioria dos casos até acaba por vir muito presa à gordura. Por exemplo, digo-te, olha, vamos aumentar um bocadinho mais a quantidade de ovos com gema, vamos aumentar a quantidade de leite ou de lacticínios, mas eu não quero que sejam magros, até porque acaba por haver outros benefícios dos lacticínios não serem tão magros. E iria muito por aí, portanto, ter esse cuidado. Mas na maioria das vezes, felizmente, a não ser que tu estejas a fazer outros desportos além da musculação, não há grande necessidade de estar a mexer, a meu ver, estar a mexer no rastro de hidratos de gordura. É literalmente a gordura está estável, manda hidratos para cima, quando começares a falhar na proteína, manda a proteína para cima e de resto volta para os hidratos.
que a gente quer é pão e massa, caraças. Yeah. E temos atenção à variável aqui também de, além destas variações que vocês estavam a falar e como é que vocês mexem nos hidratos e isso, pá, pessoal que está em bulk e faz cardio, ou estava a vir um cut em que o cardio era uma forma de o ajudar, tem que ter depois também que esta noção de que é um dispêndio calórico extra. Yeah. E aqui das duas uma, ou fazem o que estamos aqui um bocadinho a falar, que é começam a jogar com os hidratos, um pouco a gordura se necessário, para comatar este desgaste que vão ter calórico, ou têm que também reduzir um bocadinho esta vertente. E aí pegarem um bocadinho de... É fácil para mim fazer então esta gestão que estamos aqui a falar de macros, tipo, ok, eu consigo facilmente ainda ceder mais do que está planeado, ou reduzo no cardio. O cardio é uma coisa importante para mim, vamos dar agora o exemplo, fazer uma prova de obstáculos. Se eu quiser fazer uma prova minimamente ok, se calhar tem que manter o cardio, não é? Não ficar sentado no sofá para não gastar calorias. Agora, se era algo que eu jogava só para gerir as calorias, até que ponto é que eu devo ou não manter este cardio? Yeah. É algo que eu implementei até curti, que é manter. Ok, então como é que vou fazer aqui na gestão de calorias, macros, como é que vou consumir, como é que vai ser a minha alimentação? Ou é algo que, não, apareceu mais em forma de gestão do espelho que eu estava a ter, para gerir aqui um bocadinho também não ter que custar mais na comida. Ok, então, fixe, para mim é fácil reduzir esse cardio. Acho que é um bocadinho aqui também esta noção de terem na gestão de adaptação, como é que vocês vão gerir os macros que têm ou não que subir, barra calorias, barra tipos de alimentação conseguir, com esta componente que não deixa de ser de dispêndio calórico mais elevado até que a musculação, vamos ser sinceros. E pensar então nesse ponto, onde é que eu mexo? Ajusto mais inicialmente o que tinha pensado a nível alimentar ou reduzo barra ajusto o que estou a fazer ao nível de cardio? Pensem um bocadinho onde é que se põe em termos de prioridade na fase em que vocês estão, agora de fitness, em termos de bulk. Porque diz, força. Vai ter um peso na evolução que vocês vão ter e inclusive na recuperação. Portanto, Imagina, por acaso é engraçado que eu falei disto não foi esta semana, foi a semana anterior, com um aluno meu que também tinha terminado o cut dele, já tínhamos feito a parte da reversa e estávamos a iniciar o bulk. E uma das coisas que eu lhe estava a explicar foi, eu por acaso eu não costumo pedir cardio, a não ser que a pessoa o queira fazer, ou que seja mesmo estritamente necessário. Mas ele era um tipo de pessoa que gosta de fazer, gosta mesmo de fazer bicicleta, porque também é daqueles tipo, está na bicicleta a ver em frente à TV, tipo, está lá em casa, está a papar a sériezinha dele, e sabe bem, até foi ele mesmo que disse, olha, eu gosto de... Ok, tranquilo, vamos usar isso como ferramenta então. Mas quando estávamos a passar aqui para a transição do book, a terminar o déficit e tudo mais, uma das coisas que eu lhe disse foi, olha, qual é que é a disponibilidade que nós temos de... Contextualizando aqui, basicamente, a lógica para transferir isto para tu que estás a ouvir aqui deste lado, foi um bocadinho do género. Nós não nos podemos esquecer que, obviamente, tens a parte da comida, portanto, como o António falou, o cardio não deixa de ser desgaste calórico que tu depois tens de compensar. E se tu és uma pessoa que tem dificuldade a comer aquelas calorias todas que tu precisas, o cardio nesta fase, olhando para esse parâmetro, o cardio está-te a dificultar a vida. Portanto, se o teu objetivo é ganhar peso, é nutrir-te, é teres energia em excesso e não o estás a conseguir fazer, e o cardio só te está a dificultar, provavelmente é uma coisa que deves ter em conta, provavelmente reduzir. Simultaneamente, e aqui acho que é uma coisa que a malta se esquece, é que tu alinhas numa fase de bulk para maximizar o crescimento muscular. Portanto, tu tomaste a decisão de eu quero me focar em crescer músculo. Então, por uma questão de lógica, de prioridade, de hierarquização, se o teu objetivo é crescer músculo, nós queremos canalizar os teus recursos para isso. Sejam eles recursos energéticos, portanto, tais calorias, ou recursos nutritivos, seja o teu tempo e a tua energia. Portanto, se tu te estás a desgastar com cardio, e quando eu falo desgastar é não esquecer que o tempo que tu estás a gastar com cardio é tempo que tu podias estar a utilizar a treinar. Caso precises de mais volume. Simultaneamente, o tempo que tu estás a desgastar em cardio é tempo que tu podias estar a utilizar para recuperar e crescer mais do treino anterior.
seja de um ponto de vista direto, é 1 hora que tu estás a desgastar o corpo e não está em processo de recuperação, seja do ponto de vista do sistema nervoso. É 1 hora que tu estás a entrar novamente em sistema nervoso simpático, que só vai colocar todos os processos de recuperação e crescimento à parte. Ainda vais ter que esperar que o teu corpo volte a sair desse tipo de sistema nervoso para entrar no parasimpático, para tu estares mais perto do 100% para esses processos. Simultaneamente, em cima disso, o que tu estás a fazer no cardio não deixa de ser desgaste muscular e desgaste articular que poderia estar a ser canalizado para o teu treino de musculação. Agora, eu estou a pintar esta tela e basicamente aquilo que eu estou a dizer é o cardio não é condutivo para maximizar o teu bulk. É contraproducente, na vasta maioria dos casos. No entanto, e é por isso que eu quero levantar isto, porque malta diz, vou fazer cardio para evitar engordar, vou fazer cardio para controlar o ganho de gordura. O controle do ganho de gordura não vem do cardio, vem do teu balanço calórico. Tu literalmente, a verdade é essa, tu estás a fazer cardio para arranjares uma desculpa para comer mais merda. É isto. Tu estás a fazer cardio para arranjar desculpas para comer mais merda. Can't judge. É verdade. Eu não julgo. Estás a ver? Olha, eu tenho o meu kickboxing vai-me permitir comer mais merda. É verdade. Estás a ver? Também tive, e isto vai entrar, se calhar, num outro ponto que eu queria dizer, que vem falar a seguir. Ao mesmo tempo, aqui tu tens que ter esta lógica de eu estou a fazer o kickboxing por uma questão de hobby. O António conhece-me e sabe, tipo, neste momento eu precisava de uma cena assim. Ainda para mais com a ligação toda que tem a ver com o desporto anterior que fizemos, mas ao final do dia o cardio não deixa de ser, e eu tenho plena noção disso, por isso é que eu tive aquela dificuldade de ajustar o meu split, e eu sei, e eu estou a aceitar que eu não vou crescer tanto músculo como eu gostaria, porque coloquei uma atividade de alto impacto na minha rotina. Agora, não te esqueças que o cardio não deixa de ser contraproducente para isto. Agora, eu não estou a dizer retira o cardio por completo. Eu acho que se tu não estás a fazer isto para competir, mesmo até para quem está para competir, manteres 1 a 2 sessões de cardio semanais pode fazer todo o sentido. Seja do ponto de vista de saúde, seja até mesmo do ponto de vista de melhoria da tua sensibilidade à insulina, a repartição dos teus nutrientes, a saúde cardiovascular para conseguires ter transfer para treinar, porque não te esqueças que tendencialmente no bulk tu vais começar a conseguir acumular mais volume de treino e teres uma boa work capacity, que em português seria capacidade de trabalho, mas não é a literal tradução para os nossos termos em português, mas basicamente a tua capacidade de manteres boa, portanto, tolerares mais treino com mais qualidade, o cardio pode te ajudar nisso. Agora, não meter a carroça à frente dos bois. O que é prioritário? Isto ajuda-me um bocadinho, mas até que ponto é que isto me está a ajudar ou me está a subtrair? E aprendes a fazer esse balanço. Porque são tantos os casos de malta que vem fazer um primeiro bulk, um terceiro ou quarto bulk connosco, porque os últimos 3 bulks que fizeram acabaram todos, apareceram de chu, ganharam tamanho e estou a falar agora bem agressivo, coitados. Mas tipo, literalmente a história é quase sempre esta, é tu fazes bulk e dás por ti e passado 6 meses ganhaste tamanho sim, mas foi tamanho nos sítios errados. E então, porque estas prioridades estão todas trocadas e não é suposto ser assim. Estás a ver? E eu estou a agarrar o meu bíceps, estou com o meu bíceps todo roto da porcaria do boxe de ontem. Fónix. Estás bem chateado, bem? Estou bem chateado. Eu estou a sentir, tipo, eu estava aqui a fazer o gesto assim. Audácia, o que é que isto está assim? O Bação não está a curtir o book dele. Está a ver que o kickboxing e que o cardio está a roubar o book. O gajo está a ficar feliz. Está em canto, afinal. Esta criatura estupidamente móvel. Estás a ver? Só acabámos de perder um dos highlights do podcast do Breaking My Limits. Por favor, saiam do Spotify e venham para o YouTube. Sim, vejam o YouTube, pai 36, desta palhaçada. O Bação teve o seu momento de exorcista aqui do podcast. Acontece, às vezes acontece. O gajo de vez em quando está confuso. Sou o protagonista do Conjuring 4, aviso-vos já. É um bocadinho essas coisas de... É basicamente os erros do bulk acabam por ser um bocadinho estes, né? Tanto o que nós já fizemos com alguns alunos nossos, também já cometemos erros, e connosco é nas duas uma. Eu sinto que inicialmente, sem dúvida nenhuma, o erro era a tal história de comeres a mais do que devias, tipo, ok, estás em bulk, não estás na engorda do peru, e não vais para a matança do porco, portanto, controla-te.
Ou então é a tal história que tu és uma pessoa que já tem tanta atividade e que quer fazer mil e uma coisas que subestimas o que é que tens que consumir para garantir o bulk. Sim, é possível ganhar massa muscular em manutenção ou mesmo em algumas situações de cut. Nós, quando falamos de bulk, é criarmos um ambiente ideal para o crescimento muscular. Portanto, ter um bocadinho essa noção, tipo, perceber que a coisa tem que ser ajustada, especialmente quem nunca o fez. Nós não saltamos, por muito que não há, a não ser que estejas disposto a pagar muito dinheiro, e mesmo assim não é fácil cá em Portugal fazer essas medições. Isto é um bocadinho equações, que são baseadas numa componente geral de pessoas, e depois temos que ajustar a ti. Pode levar 2, 3 semanas, 4 semanas, e perceber que um bocadinho como é que, mais uma vez, é o teu contexto, quais são os teus hábitos, contexto familiar e de trabalho, e saber que, olha, é fácil eu conseguir fazer um excedente calórico, rapidamente ponho aqui algumas calorias e ele está em excedente, ou és uma pessoa que tem um trabalho bem desgastante e que, vai ser às vezes difícil estar a colocar em bulk numa fase inicial, porque tens que realmente meter muitas mais calorias do que estávamos a planear. Eu queria só ressalvar aqui um erro. Deixava isto mesmo como o meu principal erro. E falo mesmo porque foi também, olha, um erro que eu cometi, não necessariamente em bulk, porque eu só vou começar o bulk, chamemos-lhe assim, segunda-feira, portanto daqui a 4 dias. Aliás, na verdade vou começar domingo, quando fizer o primeiro treino. Mas é literalmente, eu partilho isto porque eu também partilhei nas redes sociais. O quão fácil, isto é um erro para mim, e sei que para muitos da malta que está aqui desse lado, porque é o erro de comer a mais. E eu não o fiz propriamente no caso de um bulk, mas foi do género. Eu tenho estas coisas aqui em casa, no meu caso, por exemplo, ou era a granola ou o gelado. São coisas que eu tenho em casa para aqueles dias em que eu me distraio a trabalhar e me esqueço de lanchar, de repente chega a hora, juntei o kickboxing, portanto houve 2 ou 3 dias onde eu cheguei a casa e eu tinha tipo 2.000 calorias para comer ao jantar, são 9h30 da noite, eu tenho que comer 2.000 calorias e tenho que me levantar às 6 da manhã. Mas dois McDonald's, não é? Não, a cena aí, o meu problema aí era mesmo literalmente quando tu vais, no meu caso são coisas tipo granola ou gelado, que são coisas que tu vais buscar e eu ia buscar, por exemplo, o saco da granola e ia tirando. Porque, preciso ir buscar mais umas 400 calorias, posso ir tirando. E tu dás por ti e de repente foram 800, foram 1000 e tu dizes isto foi o último dia, mas amanhã é a mesma merda. Mas daqui a 2 dias é a mesma coisa. E tu só te apercebes quando de repente um pacote que era para durar uma semana durou 3 dias. Ou quando no gelado se calhar é um bocadinho mais rápido, mas quando tu vês que aquela coisa de gelado que era para te dar para 3 refeições, de repente deu-te para uma. Quando tu começas a ver que já cheguei, a minha colher está a tocar no fundo. Estás a ver? E então, uma das coisas que eu vou dizer é chata, mas acho que resulta bem. Literalmente o que eu estou a fazer agora, e estou há 2 semanas sem cair nesse erro, é perceber, tipo, estes alimentos para mim neste momento são um gatilho. Estas coisas que, é comida de, isto tem um nome qualquer, mas coisas tipo batatas fritas, coisas onde tu tens o pacote à frente e podes ir tirando. Isto é bué se tu és este tipo de pessoa que te perdes nisto, não estás errado, não há nada de errado contigo, não nasceste com um problema ou o que seja, mas tu vais sentir remorso, vais sentir frustrado quando fazes isto, quando dás por ti e comeste mais. Vais sentir ainda mais frustrado passado 1 ou 2 semanas quando vês o impacto disso, porque a primeira vez que tu fazes pensas que foi só hoje. Mas é sempre a mesma merda e acontece continuamente. Então aquilo que eu te sugiro fazer é literalmente, percebe que tu vais vacilar nisto, não te ponhas nessa situação. Eu deixei de ter a granola em casa, por mais que eu goste, e agora tenho bolachas tipo daqueles pacotinhos individuais. Porque eu sei que aquele pacotinho tem 200 calorias. E eu vou apanhar esse pacotinho. Chega. Deixei de ter gelado, passei a ter iogurtes, daqueles pequenitos que são muito mais fáceis de controlar as doses. Sabe-me bem na mesma. Se eu precisasse de mais calorias, se calhar iria por um iogurte grego ou por uma daquelas sobremesas individuais. Porque é mais fácil de tu te parares ali. Porque é uma cena, é uma unidade. Tal como a história de um chocolate. Se tu abris uma tablete Milka de 100 gramas, uma tablete Milka normal, tu pensas que vais tirar só um quadradinho, mas é muito mais fácil ir buscar mais. Então, se calhar, compensa para a tua cabeça gastares mais dinheiro num Snickers ou num Milka, tipo só aquela cerinha assim. Por acaso nunca comi desses Milkas.
daqueles que estão à frente das caixas de supermercado. Yeah. Normalmente quando é para comer, é para comer. É o meu relógio inteiro, é uma tableta. Logo, bora. Tu também quando vais fazer spin não usas só o barra, pois os discos também. Portanto... Bem jogado. Só por causa de... Vou terminar a minha opinião. Só tendo aqui uma última cena. Pá, obviamente estou a dar estas sugestões, mas tu se calhar podes estar em casa e tens que ter a granola ou tens que ter o chocolate grande porque é assim para as outras pessoas lá em casa. Primeiro, fala com elas, ver se é possível mudar. Segundo, mudar as pessoas, não é a comida. Yeah. Tipo, não podes basar aqui 2 ou 3 semanas. Olha, meu amor, vou trocar de namorada durante 3 meses. Só por este tipo de boca. Mas outra lógica seria, ok, aí tens de ter mesmo a força de vontade de eu tirei esta porção, guardei aquilo na despensa e trago só esta porção comigo. E não volto a entrar na cozinha. Fecha a porta, se eu preciso. Porque senão é bué duro. Se és o tipo de pessoa que facilmente cai nisto. Pronto, eu acho que era esse o principal erro que eu cometi e que sugeria para mudar. E é isto, pessoal. Mais uma vez, não se esqueçam que estamos a falar aqui em contexto de experiências nossas, pegadas na evidência científica, e que isto tem que ser sempre um pouco adaptado a vocês. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem os seus hábitos que são necessários mudar ou manter. E penso que seja isto, não é? Não sei se vocês têm mais alguma coisa a incluir. Não. Desejem-me Caso tenham mais questões, tem os nossos canais oficiais, ou podem deixar nos comentários do YouTube. E vamos por aí, num próximo episódio. Até já, meninos e meninas. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!